Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo no livro de Apocalipse. Hoje, encerrando, né, a sétima carta aí à igreja de Laodiceia. Nós vamos trabalhar aí, em alguma medida, a gente vai fazer um geral, né, com relação aí às igrejas de Apocalipse. Então, vamos dar início já oramos, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, creio que os irmãos já têm seguido aí, né, o padrão de como nós temos feito aqui as cartas aí, as igrejas, as 7 igrejas, né, de Apocalipse. A gente vê que ele segue, né, uma estrutura, e nós vemos aqui também que Laodiceia não tem nenhum elogio, né, por parte do Senhor. Então a gente só vê aqui repreensões, né, e depois, né, o pedido ali de arrependimento final. E como nós temos visto, Jesus sabe perfeitamente, né, aquilo que está dizendo, para quem está dizendo, para o contexto em que a igreja vivia, e utilizava até alguns termos, né, algumas questões de que a igreja passava naquele momento, o contexto da região. Então é sempre muito importante para o nosso estudo, né, trabalharmos o contexto, a região, entender onde estava o lugar, porque cada detalhe do texto, né, e ao longo aí das cartas nós vimos isso, né, cada detalhe do texto ele diz respeito ali com relação ao contexto cultural das igrejas, né, tanto cultural, econômico, aquilo que eles estavam vivendo, né, o lugar onde eles estavam ali inseridos, né. No final, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas vamos caminhar aqui para a igreja de Laodiceia. Então, o panorama, né, histórico-cultural de Laodiceia, ainda, né, que curto, né, pelo nosso tempo aqui, mas creio que já podemos ter um panorama aí daquilo que estava acontecendo. Então, Laodiceia estava localizada aí no Vale do Lico, né, na região da Frígia, atual sudoeste da Turquia, perto de Colossos e Hierápolis, né? A gente vai ver depois que Colossos e Hierápolis, né, ficavam ali aos arredores, né, e era de onde eles pegavam água, né? Fundada por Antíoco II, em homenagem à sua esposa Laodice, era uma cidade extremamente rica e autossuficiente, conhecida por sistema bancário forte, indústria têxtil de lã negra, né? A gente vai ver que essa, né, era uma potência, e principalmente, né, por ficar praticamente no meio ali de Colossos e Hierápolis, a gente vê que era uma região muito próspera, né? Só esperar aí que o motoqueiro está com pressa, irmãos. Mas só para os irmãos entenderem, né, que estrategicamente onde estava Laodiceia fazia, né, e contribuía para que a região ali se tornasse uma região próspera. Então, centro médico especializado em colírio para os olhos, famoso, né, pó frígio, que é da rocha lá que eles extraíam. Então, além de ter muito dinheiro, né, além de ter um comércio, né, bastante expressivo naquele contexto, a gente vê que
eles tinham também esse centro médico, né? Então eles, em alguma medida, se gloriavam, né? Se gloriavam daquilo que eles tinham, da região em que eles viviam, do poderio econômico que eles tinham. Então a gente vê que a região em si de Laodiceia era muito autossuficiente, né? Após um terremoto, isso aqui é importante também, né? Em 60 depois de Cristo, eles chegaram a recusar a ajuda de Roma, né? Reconstruindo a cidade com seus próprios recursos, só para mostrar aí, né, a evidência de orgulho e autoconfiança. E quando você vai pesquisar aqui, os historiadores dizem que mesmo sem ter, né, a ajuda de Roma, o que era muito difícil para as regiões ali em volta, eles conseguiram se reestruturar de uma forma ainda melhor, né, do que aquelas que obtiveram ali algum tipo de ajuda de Roma. Então, só para ver o tamanho e o poderio econômico, né, porque reconstruíram a cidade, né, a gente sabe, sem depender de ninguém, né, a gente vai compreender que eles eram ali abastados mesmo, né, de muito dinheiro. Então, embora rica economicamente, não tinha fonte de água natural. Mas o que acontecia, né? Esse aqui é o famoso que a gente conhece, né, hoje em dia. Se eu não posso, eu pago, né? Se eu não tenho, eu vou lá e compro. Então aqui é isso. Basicamente, o que acontece? Nós não temos aqui como nos organizar com água, então deixa aí que a gente dá um jeito, né? Então tinha uma medicina boa, tinha dinheiro para tudo, tinha roupa boa, então não precisava de nada. E se precisava, pagavam, né? Então a água vinha por arqueduto, né, de Herápolis, águas termais ou águas quentes, né, e Colossos, água fria. Então chegava aí a cidade de maneira morna, né, tanto quando vinha de Herápolis, né, no processo de chegar até lá, a água chegava morna, e vinda de Colossos, né, também ao chegar e sair fria de Colossos, ela chegava também morna, né, devido ao trajeto que levava. Então, o comentário aí de George Led, né, as palavras de Cristo à Laodiceia são fortemente moldadas pelo contexto físico e cultural da cidade. Então, essa autossuficiência que acontecia na cidade, essa ideia de independência, né, de ter tudo e aquilo que não tinha conseguia pagar, né, de alguma forma. Então, os moradores, né, digamos assim, de Laodiceia eram muito, os laodicenses, né, eram muito autossuficientes na sua cultura. E isso, né, a gente vai ver que, infelizmente, acaba entrando também no contexto da igreja. Ao contrário das outras igrejas, Laodiceia, né, como já falei, não recebe nenhum elogio. Seu problema não era perseguição externa, falsa doutrina, perda do primeiro amor, como foi, né, das anteriores, mas uma apatia espiritual causada pela prosperidade e autossuficiência. Então a gente vê que às vezes, né, e não só Laodiceia, né, eu vou colocar aqui no contexto de igreja, mas como também pessoal, né, porque quando a gente chega na ideia de autossuficiência, que a gente não precisa de ninguém, e principalmente o dinheiro, né, vai trazer isso, ou muitas vezes até o próprio conhecimento, né? Tem muita gente que se ensoberbece, né, por achar que conhece muito e sabe muito e acaba até menosprezando os outros ou achando que não precisa de ninguém, né, por ser autossuficiente em vários aspectos, né? A gente vê que isso gera uma apatia espiritual na pessoa, né? Porque corre-se o risco, né, da pessoa achar que não precisa de Deus também, né? E muito, né, quando a gente vai aí para contexto de ateísmo, né, o ateísmo não está num contexto onde as pessoas são pobres ou algo do tipo. Pelo contrário, né, a gente vai ver que é num contexto de pessoas que são letradas, que estudaram bastante, que estão aí, né, acadêmicos aí e tudo mais, mas que chegaram num ponto de conhecimento, né, ou até de prosperidade financeira, por causa do conhecimento também que tem, que às vezes a pessoa chega ao ponto de achar que não depende de Deus. Só para fazer um panorama aqui também para a nossa abertura aqui, depois eu vou linkando aqui as pontes, percebam que quando agora a gente recém passou aí um período de pandemia, né, e tudo mais, e os irmãos vão lembrar, né, que houve ali um certo desespero geral, né, e quando a gente vai para aspectos também espirituais, a gente vê que muita gente, né, o pessoal repensou muita coisa, e aí falou-se muito, né, de que não, agora o pessoal vai se render um pouco mais para Deus, vai se voltar, mas por que que isso acontece, né? A gente vê que aquilo que as pessoas tinham autossuficiência, que elas não se preocupavam, né, que é a saúde, né, em certo sentido, a gente vê que quando quebra isso e você tira isso, a gente vê que as pessoas ficam desesperadas, né?
e vão buscar ajuda de tudo quanto é forma, né? Mas percebam que agora, né, podemos dizer assim, já num período pós-pandemia, nós não vemos tanta preocupação assim, né? No sentido espiritual. Nós não vemos o pessoal se voltando para Deus agora, não vamos. Então, a gente só vê, né, e aí eu vou utilizar o termo bem prático aqui, né, que as pessoas, via de regra, né, só vão buscar a Deus nesse contexto aqui quando o calo aperta, né, quando alguma coisa acontece, quando perde-se saúde ou algo do tipo. E hoje em dia, né, fala-se muito em espiritualidade, né, não sei se só eu penso isso, mas eu creio que de forma geral, né, o pessoal tenta falar de espiritualidade, de alguma maneira, né, fica ali pairando no ar, as pessoas tendem a falar sobre espiritualidade, mas a gente vê que o que mais falta é justamente espiritualidade, né, e ouvindo, né, estudos sobre Laodiceia, eu vi um professor falando, né, que é como se a gente falasse de algo, se você é diagnosticado, né, muitas vezes com uma doença, alguma coisa, via de regra você se preocupa muito com aquilo, fala sobre aquilo, mas porque aquilo está te prejudicando, né? Então faz com que você vá, procure, pesquise, e hoje em dia falar sobre espiritualidade acaba tendo esse mesmo tom, né? As pessoas falam tanto, falam tanto, falam tanto, mas é algo que está prejudicando, né? Talvez é muito mais sobre a falta de espiritualidade que paira na mente das pessoas, as pessoas falarem tanto, do que propriamente uma espiritualidade em si, né? A gente vê que é só algo de status, né? E não propriamente de querer realmente, né, Deus por quem ele é. Mas enfim, perdão aí por me delongar nesse ponto. Então, o panorama histórico-cultural de Laodiceia revela uma cidade que era um símbolo de sucesso e independência material, mas, no entanto, né, essa mesma prosperidade gerou uma arrogância e complacência espiritual, que tornaram a igreja ineficaz e detestável aos olhos de Cristo. A carta de Laodiceia é um alerta atemporal sobre o perigo de permitir que a riqueza e a autossuficiência sufoquem a dependência de Deus e o fervor espiritual. E infelizmente, né, nós vemos que a impressão que nos dá, né, e não que o dinheiro seja um problema, né, mas o amor ao dinheiro, né, sempre vai o ser, mas a gente vê que em contextos de igrejas, às vezes, quando tomam, não, uma proporção muito grande, um status muito grande, a gente vê que cria-se um senso, né, muitas vezes de autossuficiência, mesmo sem querer, né, porque aí não precisa de nada, né, tem tudo, e o que não tem pode comprar, né, então a gente vê que não há um zelo no sentido espiritual, né, mas para apenas num contexto material, né, então só para ver como Laodiceia não está longe de nós, né. Ao anjo da igreja, agora versículo a versículo, né, então a carta dirigida ao anjo da igreja, como já vimos, né? O líder da igreja, o mensageiro encarregado, isso é sempre bom frisar, né? Cristo se identifica, né? Assim como ele vem fazendo já no capítulo 1, aqui ele repete algumas, né? Mas aqui de forma prática, né? Ele coloca contrastando com a natureza da igreja, né? Porque ele coloca ali essas coisas, diz o amém, ou seja, né? Essa ideia de afirmação, né? De quase que um sim realmente absoluto, né? E vai enfatizar aí a fidelidade e veracidade absolutas de Cristo. Ele é o sim incondicional de Deus, em contraste com a inconsistência de Laodiceia, né? Já vimos que era morna, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Cristo é essa verdade inabalável. Aí ele coloca ali, né, o princípio da criação de Deus. Mas antes está ali o testemunha fiel, né? Testemunha fiel e verdadeira. Revela sua autoridade e confiabilidade em julgar a condição da igreja. Ele testemunha com perfeita precisão, tanto que ele faz o diagnóstico e cita, inclusive, né, o contexto cultural, visto que é quase como se ele dissesse: vocês foram contaminados por aspectos culturais. Isso não deveria estar dentro da igreja, né? Aquilo que Laodiceia é conhecido, a igreja não deveria caminhar na mesma proporção, mesmo que a igreja não se reconheça. Então, testemunha fiel, ou seja, por mais que a igreja veja em si que está fazendo as coisas, que está trabalhando para Deus, que a igreja olhe para dentro de si, poxa vida, as coisas estão acontecendo, nós estamos com os ministérios desenvolvendo, as coisas acontecendo, mas quem traz o testemunho fiel e verdadeiro, o diagnóstico correto, ele só vem da parte do Senhor Jesus. É somente Ele que vai sondar os corações, é somente Ele que vai sondar os interesses daqueles que estão à frente dos trabalhos ou aqueles que estão na igreja. Então, de maneira prática, né, nós podemos ver
de forma geral a igreja, mas só Jesus sabe perfeitamente quem é a sua igreja. Então, o princípio da criação de Deus, essa frase refere-se aí a Cristo como o originador, né? Não no sentido que ele foi criado, né? A ideia aqui no sentido que muitos acabam colocando até heresia, né, no texto. A fonte e o soberano sobre toda a criação, né? Colossenses, né? Que nós já, inclusive, cantamos isso na igreja, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, ele, por meio dele, né, que as coisas passaram a acontecer. Lembrando que eu sempre pontuo, né, que Jesus estava na criação, né, quando Deus disse, né, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus, de maneira que quando Deus diz, esse dizer de Deus, essa palavra de Deus, é Jesus em ação, né, fazendo com que as coisas venham à existência. Então ele não é o primeiro a ser criado, mas aquele que existe antes e é a causa de tudo e de toda a criação. Colossenses vai trabalhar isso também, né? Porque o fato dele ser o criador de todas as coisas faz com que ele tenha esse poder de propriedade, de maneira que tudo aquilo que você faz deve ser voltado para a honra e glória dele. Por quê? Porque foi ele que criou. Então, você só encontra propósito naquilo que você faz quando você está diante do princípio da criação de Deus, daquele que fez todas as coisas. Ou seja, se eu trabalho meramente por trabalhar aqui agora, eu não encontro propósito. Por quê? Porque eu não fui criado para isso. É correr atrás do vento, é fazer as coisas de maneira aleatória. Agora, quando eu entendo que Deus criou todas as coisas e que eu só encontro propósito quando faço o que faço para Ele, aí a vida passa a ter um propósito diferente, né? Um propósito real, as coisas sendo feitas para Deus e para sua vontade. Então, se estabelece sua autoridade e poder sobre tudo, incluindo a vida e o destino da igreja. Aí tem a frase do Hernandes Dias, né? Cristo é o padrão de verdade que expõe o engano da autossuficiência espiritual, né? Basicamente, ele testemunha, vê e é ele quem vai dizer verdadeiramente aquilo que a igreja tem e precisa se resolver. Seguindo, irmãos, versículo 15, conheço as tuas obras, né? É ele que possui, como já falei, o conhecimento íntimo da igreja e suas palavras vêm de um discernimento perfeito, porque ele sonda os corações. Então, as coisas, na nossa perspectiva, pode estar acontecendo, assim como Laodiceia tinha programação, tinha as coisas, tinha culto, acontecia e a igreja tinha tudo, né? Talvez aí estrutura boa, tinha de tudo, né? Podemos colocar aí num contexto de padrão de uma igreja que não precisa de nada estruturalmente hoje em dia. Mas a gente vê que por mais estrutura que tivessem, faltava o essencial, né? Faltava Cristo, faltava fazer as coisas para Cristo, faltava desenvolver as coisas não meramente de forma estrutural ou fazendo para si, né? Porque a igreja que faz as coisas voltada para si mesmo também, né? E é tão errado, né? Quanto quem não faz nada para Deus, né? Porque você sabe o propósito e a diferença é que você tornou-se autossuficiente, achando que você faz o que faz porque tem capacidade, achando que faz o que faz porque é melhor do que os outros. E quando a gente está na igreja, a gente vê que vive um contexto de servidão, né? Total e de entrega, né? De maneira que tudo que fazemos por causa de Cristo. E se não fosse Ele, nós não teríamos nem dom para fazer o que nós fazemos. Então, tem que ter esse princípio de humildade. E aí ele coloca, né? Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E aí a repreensão central, né? Essa condição de mornidão ali, né? Uma igreja morna de Laodiceia é o seu maior problema, né? E aí, como já vimos ali, né? Antecipadamente, aqui vou pontuar novamente, né? A Laodiceia recebia água quente, né? De fontes termais de Hierápolis, 6 milhas ao norte, que chegava morna e cheia de depósitos minerais, conhecida por suas propriedades laxativas, né? Por isso a ideia aqui de vômito, né? Enjoo. E recebia água fria e pura de Colossos, né? Então nós temos aí extremos, né? Um água fria, outro água quente, né? E até as termas ali, né? Que tinha até um sentido de medicinal, né? Que muitos falam. Então vinha um complexo de sistemas de arquedutos. A água quente era medicinal e útil e a água fria refrescante e vital. Ambas eram boas para o seu propósito. E a água morna, no entanto, não servia para nada, né? Era inútil e nauseante. Então a gente vê, e aí é prático, né? Se você entender
Jesus está, né, bebendo, digamos assim, nesse aspecto da igreja, e ele não está engolindo a igreja, né? E o termo é esse, a ideia de dar ânsia, né? É porque ele não consegue tragar aquilo, né? E fazer com que aquilo permaneça, né? Então a gente vê aí uma igreja realmente, né? Cristo bebendo da igreja e não conseguindo ter, né, ou continuar, ou ter gosto, né, pela sua igreja. Isso é trágico, né, não só para Laodiceia, mas também para qualquer igreja. Espiritualmente, ser quente significaria fervor, né, apesar de, né, ter aí algumas questões que podem ser aí especuladas do texto, né, mas enfim, significaria fervor, paixão, zelo por Deus e pelo evangelho. E ser frio poderia indicar aí uma completa indiferença ou mesmo hostilidade, mas pelo menos seria uma posição clara que poderia ser confrontada com o evangelho. Ser morna significa apatia, indiferença, falta de compromisso, conformidade, a religiosidade sem vida, a formalidade sem paixão. Ou seja, ele não é nenhuma coisa nem outra, né? É a pior coisa, né? Então, ele nem é fervoroso espiritualmente e nem frio, né? Ele é aquela apatia total, né? É a famosa religiosidade do automático, é aquela pessoa que está ali, sei lá, muito tempo, muitos anos na igreja, e aí você pergunta o evangelho, a pessoa nem sabe o que significa o evangelho, nem sabe o que está fazendo, nem sabe o propósito pelo qual está indo, né, naquele ambiente. Então, infelizmente, né? E aí a gente vai até para contextos, né, nesse sentido de autossuficiência e dinheiro também, a gente vê que hoje em dia você falar que ser evangélico virou um status muito bonito, né? Inclusive politicamente, inclusive em outras áreas, né? De maneira que falar hoje sobre ser evangélico é algo de um status, né, diferente do que nós tínhamos antes, né? Aqueles que são mais antigos, né, podem lembrar aí, depois trazer a memória que era ruim, né? Era pejorativo quando se falava que era crente, evangélico, algo do tipo. Mas quando a gente vê hoje em dia, talvez não estamos nunca estivemos, né, tão próximos de Laodiceia quanto no nosso contexto cultural, né? Aí estou falando a nível de Brasil, né? Porque hoje falar sobre ser evangélico quase que é sinônimo de riqueza, né? Falar sobre ser evangélico é quase sinônimo de prosperidade. Falar que é evangélico é sinônimo de que você está numa mega estrutura e tudo mais. Então, infelizmente, né? Talvez mesmo sendo a última igreja aqui, a gente vê que nesse avanço, né, e todas as igrejas vão ter um pouco, né, das igrejas aqui, das dificuldades das igrejas aqui de Apocalipse, mas nós vemos que talvez estamos chegando, né, a nível de Brasil, repetindo, num ponto onde nos parecemos muito com Laodiceia. Apáticos espiritualmente, fala-se muito em espiritualidade na teoria, mas na prática não se vive, né, uma espiritualidade bíblica como deveria ser vivida. Fala-se muito em arrependimento, mas quando vai se ver na prática, não tem nada de mudança de atitude, mudança de transformação, é apenas um momento, é apenas um levantar de mãos, é apenas estar ali no ambiente religioso, quando na verdade o evangelho é muito mais do que isso, né? Assim porque as morne, nem as quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A resposta de Cristo à mornidão é de rejeição e repulsa. A imagem é visceral e poderosa. A igreja morna é nauseante para Cristo. Ele a vomitará, indicando uma expulsão, uma rejeição severa final, se não houver arrependimento. Então aqui, irmãos, é o diagnóstico de Cristo. Está bebendo da sua igreja e ao beber ele não sente gosto nenhum, ele não sente nesse sentido, né, algo que consiga ficar e permanecer nele, mas uma repulsa, né, algo que ele está ali querendo vomitar e tirar, né, e aí é vômito mesmo, não tem nada no texto que indique aí outra coisa, e é o contexto que nós temos mesmo, que é algo que você não consegue segurar, né, você não consegue deixar quando está ali nesse sentido de ânsia ou algo do tipo, ou bebeu algo que fez mal, é quase que natural, né, do seu corpo expulsar isso. Versículo 17, pois dizes, né? Pô, já pontuar aqui um a um, né? Aí a percepção da igreja, né? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Esse é o diagnóstico da igreja para a igreja, né? Então, como era um centro financeiro próspero, né? E a gente já viu que recusou aí a ajuda do Império Romano, né? Após o terremoto. Um centro de produção de lã,
preta, né, brilhante e famosa por um colírio para os olhos. Ou seja, nós temos tudo, né? Nós temos aqui medicina, nós temos aqui uma produção própria, nós temos aqui dinheiro. Então, esse era o diagnóstico, né, da igreja que se baseava na autossuficiência e prosperidade material. Eles se viam como autossuficientes e abençoados, mas e sem necessidade de nada. E aí a realidade, né? E nem sabes que tu és infeliz. Ou seja, aos olhos de Deus, o que ele está vendo, o que Jesus está vendo da sua igreja? Uma igreja que externamente bonita, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha status, tinha roupa bonita, tinha talvez ali muitos membros, mas no final das contas, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que ele está colocando aqui, né? E aí o próprio contraste, né? Eu vou fazer um panorama aqui, porque ele pega justamente aqueles contextos que eles tinham, né? De autossuficiência. Ó, vocês acham que vocês têm dinheiro? Vocês são pobres. Vocês acham que vocês têm alguma coisa que vocês estão enxergando por causa do colírio de vocês? Só que vocês são cegos espiritualmente. Vocês acham que vocês têm uma roupa aí que vocês produzem que é boa, mas vocês são nus espiritualmente, ou seja, vocês não têm nada diante de Cristo. Isso não significa nada. Então essa ideia aí, né, de infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele faz contraste aqui com aquilo que era do contexto do que eles mais se baseavam ali. Aí olha o que ele coloca: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E ele vai traçando aqui, né, o contraste, porque como que ele vai se apresentar aqui? É quase como que um mascate, né? Ele vai mostrar, olha, vocês acham que tem as coisas, mas vocês precisam comprar de mim, porque vocês estão aí se apegando em questões materiais, quando na verdade de mim vocês não pegaram nada, vocês não aprenderam nada de mim. É quase como se Jesus demonstrasse para eles que eles estavam buscando coisas que não tinham sentido, e eles precisavam buscar coisas que tinham sentido em Cristo, né? Aí ele coloca ouro refinado, né, pelo fogo, simbolizando a fé genuína, né, como texto de 1 Pedro, e as verdadeiras riquezas espirituais. Então a ideia é de acumulem tesouros nos céus, ou seja, por mais que vocês sejam prósperos, vocês nunca acumularam tesouros nos céus, vocês nunca souberam o que fazer com o seu dinheiro para a honra e glória do meu nome, né? Foi apenas voltado para si. Vestiduras brancas, né, contrastando com as vestiduras, né, de lã negra, né, que a gente já viu aqui, e ele coloca, né, nesse contraponto mesmo, e o colírio, né, para dizer que eles estavam ali cegos, né, espiritualmente, por mais que se gloriassem ali por serem aí, digamos assim, os criadores aí do colírio. Eu repreendo e disciplino quanto usamos. Então a gente vê aqui que a repreensão, né, de Cristo não é um sinal de rejeição final. Apesar de tudo, apesar de náusea, apesar de todas essas coisas que ele relata e que ele pontua com relação à igreja, ele tem um amor ainda disciplinador, né? Ele os admoesta porque deseja sua restauração. E aí ele coloca: sê, pois, zeloso e arrepende-te, abandonando a mornidão e retornando ao fervor. Cristo não abandona os mornos, mas ele os corrige em amor, chamando-os ao arrependimento ativo. Ou seja, por mais que a igreja se encontre no estado de mornidão, nós vemos ainda Cristo repreendendo e disciplinando. Por quê? Porque ele ama, né? Então a gente não vai ver aqui um amor de Deus apático, né? Ou Jesus ali lidando com a igreja da mesma forma com que a igreja estava, né? Morna, né? Jesus não está morna, Jesus está ativo, está indo de encontro, repreendendo e disciplinando justamente porque ama a igreja. E aí, talvez o versículo mais mal interpretado, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente vê aqui, irmãos, esse versículo sendo utilizado para evangelismo, né? Jesus está na porta aí do seu coração e tal. Mas quando a gente vai especificar no contexto que a gente tem visto, isso é trágico, né? Porque, pensa, a igreja estava com as programações, a igreja tinha dinheiro, né? Não precisava de nada, fechava o saldo aí todo ano, tudo certo, pastor ganhando bem, todo mundo ganhando bem, a igreja prosperando, abrindo lá cada vez mais partes, porém, Jesus do lado de fora, né? E aqui a tragédia da igreja, irmãos. A tragédia que tem dinheiro, da igreja que tem dinheiro, da tragédia da igreja que tem uma estrutura muito boa, até os departamentos muito bom, as coisas acontecendo aos olhos da igreja, mas uma igreja que faz as coisas voltadas somente para si, né? Pensa comigo, Laodiceia tinha uma única preocupação, ela mesma.
os ministérios, as programações, o dinheiro, a estrutura, tudo voltado para si. Tanto que o diagnóstico positivo que nós podemos dizer que tem de Laodiceia é feita por eles mesmos. Porque é eles quem dizem que são ricos, que não precisam de nada, que têm todas as coisas. Não é Jesus que está falando isso deles. Aos olhos de Jesus eles não tinham nada, porque a perspectiva deles, eles estavam fazendo, inclusive, usando o nome de Jesus, porque é uma igreja cristã. Jesus não está falando para uma igreja que não é cristã. Mas pensa, tudo isso acontecendo e Jesus do lado de fora, se valendo do nome de Jesus, usando o nome de Jesus, pregando até ali, porém com a intenção completamente fora, com o coração completamente distante de Cristo. E aí, irmãos, cria-se, né? Principalmente quando a gente vê igrejas virando muito mais empresas, né? Do que a essência daquilo que a igreja foi chamada para ser. Então a gente não pode perder isso de vista, que o fato de melhorar estruturalmente, o fato de você organizar as coisas, você precisa ter uma essência, o porquê você está fazendo isso, né? Se estamos fazendo para a glória de Cristo, para acomodar ali melhor os santos, para as coisas se desenvolverem, ok. Agora, se vamos nos valer apenas de um contexto empresarial para que as coisas se desenvolvam, crie-se ou gere uma cultura de que agora temos uma estrutura, a gente perdeu completamente a essência do que estamos fazendo. Então, perceber isso, irmãos, é ser humilde diante de Deus, saber de onde Ele nos tirou e saber que não é a estrutura que vai comunicar o que é a igreja, mas aqueles que estão lá dentro, ou seja, o seu povo, as pessoas são muito mais importantes do que as estruturas. Jesus não fica impressionado com as mudanças estruturais, né, no sentido físico da igreja. Jesus fica impressionado com mudanças reais, internas, no coração de cada irmão que lá está. Então essa é a verdadeira mudança, né? E aí, o famoso, né? Ele ainda está à porta, mas batendo. Apesar de estar fora, está batendo, querendo ser ouvido, para que alguém ouça a sua voz, entre e aí cearei com ele, a ideia de ter comunhão novamente com ele. Ao vencedor, e aqui a promessa, né? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A promessa mais gloriosa de todas, né? Participar da autoridade e do reinado de Cristo. Aqueles que vencerem a mornidão e a autossuficiência serão exaltados para reinar com Cristo. Ou seja, aquele que se humilhar será exaltado. Essa é a ideia, né? O caminho para se chegar, né, nesse ponto aí de se assentar-se, né, comigo no meu trono, é justamente o oposto daquilo que eles estavam vivendo, né? A humildade aqui na terra faz com que você chegue nisso, né? Não a humildade pela humildade, mas uma humildade gerada pelo Espírito Santo, voltada aí verdadeiramente para Cristo. Um convite à corregência e participação na glória e no poder de Cristo e o famoso chamado aí universal que sempre conclui e concluindo também a última carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, para as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos, para as nossas Laodiceias à nossa volta, para aqueles que ainda vivem, talvez, dentro do próprio contexto de igreja, uma Laodiceia individual, nós sabemos que Jesus está à porta batendo para que você ouça novamente e se volte para ele. Então, aqui um comentário do LED, né? A tragédia de Laodiceia não era sua fraqueza, mas sua cegueira espiritual. Ela achava que tudo ia bem, quando na verdade Cristo estava do lado de fora. E aqui o maior problema da igreja: fazer as coisas com a intenção errada, organizar tudo, deixar tudo certo, porém aquele que é essencial, aquele que é o centro da adoração, ficar do lado de fora. A gente sabe a ruína, né, que essa igreja está, não aos olhos humanos, mas aos olhos de Jesus. Então o perigo da autossuficiência material, né? A prosperidade pode levar à sequeira espiritual e à mornidão, fazendo com que uma igreja ou um crente se iludam sobre a verdadeira condição. E a gente sabe, né? É prático. Tem um pouquinho mais de dinheiro, a gente acha que não precisa mais dos outros e não precisa mais de nada, né? O diagnóstico divino: Cristo vê a verdadeira condição da igreja, né? É Ele quem sabe, é Ele quem sonda os corações. E o amor que disciplina e convida. A repreensão de Cristo, um sinal de seu amor, seu convite para entrar e cear é um apelo pessoal e íntimo para a restauração da comunhão com Ele. Então, irmãos, que Deus assim nos ajude a compreender que não podemos, né, nos parecer com Laodiceia, apesar de olhar em volta e percebermos muito de Laodiceia em nosso redor. Amém, irmãos?